Pronto, ver se eu consigo ver o que vocês estão vendo. Na onda dos avatares, né? Também tem o meu, olha aí, ó. Bonitinho aqui. Cortei o cabelo, para quem me conheceu de cabelo mais longo, né, Rodrigo? Né? Já tô de cabelo curto. Surtei, gente, em plena pandemia, deu a louca, não aguentava mais, 1000 coisas para serem feitas. Cortei o cabelo, tá lá, de curtinho. E aí, essa é a nossa aula de farmacologia respiratória. Eu sou a professora Cíntia Mille, esse é meu e-mail institucional, Iamille com 2 L's, porque já tinha uma outra Iamille com um L, @ufam.edu.br. Eu sou do Instituto de Ciências Biológicas, do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou farmacêutica, formada pela UFAM, com muito orgulho, tenho um carinho muito grande por essa universidade. Espero que vocês também tenham isso e carreguem isso para a vida de vocês. Não é qualquer um que conseguiu entrar nessa casa e principalmente entrar nesse curso, né? Eu tenho doutorado na área de farmacologia pela Universidade Federal do Ceará e lá também trabalhei com essas questões de inflamação, de dor, modelos animais, então a gente tem algumas experiências nessa área, né, de atuação aqui. O João Vitor entrando agora. Boa tarde, João Vitor. Atrasadinho, hein, filho? Ok. E aí, os objetivos principais que a gente joga aqui para esse nosso módulo, né, de forma geral, agora relembrar a fisiopatologia do trato respiratório, relembrar os conceitos patológicos de asma e BPOC, relembrar os aspectos do processo inflamatório presente nos distúrbios respiratórios, né, para que a gente possa encaixar os medicamentos e essas respostas frente a essas patologias. Do ponto de vista geral da via de transmissão autonômica, o controle da respiração ele é mediado pela inervação parasimpática, e a gente lembra disso, né? Exatamente. Especialmente aqui pelos receptores muscarínicos do tipo 3, que promovem uma constrição da musculatura lisa do brônquio e também uma estimulação da secreção glandular. Esses aspectos são importantes, porque quando a gente for falar de salbutamol, de Berotec, como estivermos falando de antimuscarínicos, é importante lembrar esses aspectos dessa estimulação parasimpática e de uma forma bem direcionada das respostas muscarínicas, não é? E na inervação simpática, eu tenho a compensação, né, da via pelos receptores beta-adrenérgicos, e nesse caso aqui específico são os receptores beta-2 adrenérgicos, que promovem o relaxamento da musculatura lisa e também inibição da secreção glandular. É uma compensação daquilo que a resposta parasimpática estava fazendo. E eles funcionando de uma forma harmoniosa, nós temos um controle da respiração pela via autonômica bastante evidenciada. Além dessas duas vias, simpática e parasimpática, nós também temos os mediadores não adrenérgicos, não colinérgicos, que vocês devem lembrar lá do sistema nervoso autônomo, lá da farmacologia geral, né? Nesse caso específico, eu vou chamar a atenção de 2 grandes mediadores importantes aqui, tá? Um deles é o óxido nítrico, que é responsável por controle de secreção, mas quando é aumentada a sua estimulação pela óxido nitrosintase, ele é capaz de provocar eventos contrários. Inclusive, ele está muito associado com resposta inflamatória. Eu acho que vocês também lembram disso, da TAF1 com a Mirlane, né? Que o óxido nítrico tem um comportamento dual, e lá na resposta inflamatória, a óxido nitrosintase que está presente no leito dos vasos, né? Ela é induzida e acaba aumentando a liberação de óxido nítrico, que provoca um aumento da vascularização e extravasamento de conteúdo, é aquela festa que a gente conhece do processo inflamatório. E claro que aqui, os distúrbios, né, de asma, de alergias, eles têm também uma característica inflamatória. Então,
esses mediadores noradrenérgicos não colinérgicos estão efetivamente participando. O outro mediador que eu vou pedir destaque é a histamina, que também faz uma participação importante, não talvez lá nas vias mais profundas da respiração, mas nas vias aéreas superiores, que ela provoca algumas respostas interessantes, inclusive relacionadas à coriza, à coceira, né? Quem sofre de rinite tem uma relação estaminérgica bem marcada, né? Essa ilustração aqui lembra da gente, né? Essas respostas todas, né? Na a superfície epitelial carreada com cílios, né? Que se movimentam, libera os músculos que são produzidos, né? Os vasos que provocam, né? Essa estimulação interna e a forma geral da manifestação da broncoconstricção ou pela hipertrofia ou hiperplasia, dependendo do tipo de resposta que está sendo intensificada, né? E o controle pelo reflexo colinérgico, pela via muscarínica, né? E os nervos sensoriais. Todos eles estão aqui, ó, mediados pela estimulação de um agente externo, um alérgeno, né? E aí, na asma, inclusive, tem vários fatores que podem desencadear esse processo. Mas eu vou chamar atenção para alguns elementos celulares que são importantes para a gente, especialmente as células mastocitárias, os neutrófilos, que são carreados, e os eosinófilos. No processo inflamatório como um todo, são células que carregam as citocinas pró-inflamatórias e que no processo, por exemplo, das alergias respiratórias, além de provocar a estimulação da resposta da inflamação e intensificar essa broncoconstricção mediada, eles também potencializam esse aumento de secreção de muco. Quanto mais muco, aporte de oxigênio, maior vai ser a dificuldade respiratória, né? Esses são pontos importantes. E um segundo ponto que é bom ser destacado, que é a ativação das células T nesse processo de migração e estimulação de uma resposta mais crônica desse processo, né? A gente pode lembrar do processo inflamatório crônico, o carreamento do sistema pontos importantes. A resposta inflamatória, que pode se cronificar, e aí eu preciso usar anti-inflamatório. Tá travando. Oi? A gente perdeu a última parte que a senhora falou, porque travou. Do lado da mão. Sofia? Pronto. Vocês me pegaram, né? Ou me perderam, né? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Consegue me ouvir? Ah, ok. Obrigada, gente. Então, o que eu tinha falado, né? De forma geral, no processo alérgeno, né, nós temos um agente causador, aquele gatilho, né? E aí eu dei destaque para as células, como os mastrócitos, os neutrófilos, eosinófilos, que são carreadores de mediadores essas sininas, né, bradicinina, prostaglandina, histamina,
que são responsáveis por essa estimulação. Travou de novo? É só a Giovana que não está me ouvindo, ou vocês todos não estão me ouvindo? Professora, A gente... Além da Giovana. Trava e volta, Estão me ouvindo? Trava e volta, professora. Fica picotando o áudio, sabe? Tá bem travado. Ai, desde Jesus. a parte da resposta Começou a chover aqui também. É a bênção da internet. Prof, se a senhora achar melhor, a senhora pode gravar a aula e postar no Classroom e a gente assiste depois. Não, eu vou fazer isso. Eu vou continuar aqui com vocês, ela está sendo gravada e eu vou postar ela lá de qualquer forma, lá na sala de aula, viu? Foi o que eu mencionei ainda há pouco, né? Por conta dessas essas oscilações da internet, especialmente porque começa a chover para cá. Mas vão falando aí, não. Ó, vocês estão me ouvindo, então estão conseguindo, né? Vamos ver. Agora tá. Estamos ouvindo. Ok. Então, esses vacúolos carreados com essas cininas pró-inflamatórias são fatores importantes. E aí, como eu estava mencionando, para a escolha da medicação efetiva para o tratamento, como é um processo inflamatório, eu vou ter que usar um anti-inflamatório. Mas muitas das vezes, o que causa desconforto no paciente são os sintomas mais evidenciados, principalmente pela via autonômica, né? Então, o uso de drogas que tenham essa ação, tanto parasimpática, anulando os efeitos muscarínicos, quanto simpática, estimulando as respostas adrenérgicas, são drogas de escolha. O que nós precisamos entender, por exemplo, qual droga vai ser mais eficiente? Nós temos aquelas de início rápido de ação, como o salbutamol, cerca de 2 a 3 minutos numa oferta inalatória do salbutamol, ele já apresenta uma resposta de alívio respiratório evidente. No entanto, o salbutamol tem uma meia-vida plasmática curta, então a latência da duração dos efeitos do salbutamol não é eficiente se eu precisá-lo de longo prazo. E aí eu já tenho que fazer o uso de uma droga que tem essas mesmas características, mas que tem alongação. Então, nós vamos tentar conhecer essas substâncias, né, para detalhar isso. Então, como eu já tinha mencionado, nós vamos falar sobre asma brônquia, ADPOC, um pouco da questão da tosse, quando se trata tosse, quando se não trata tosse, que a tosse é um fator que está relacionado a diversas outras patologias associadas, e a gente vai conversar um pouquinho também sobre tuberculose e os antibióticos mais utilizados, como eles funcionam, e os esquemas terapêuticos, né? A asma, ela é conhecida, né, como... Eduardo chegando agora, Eduardo. A asma é conhecida como uma doença heterogênea, né? Prof, Oi? a gente não tá vendo os slides. Não? Sumiu, Eu professor? estou conseguindo ver aqui, sim. Apagou? Pra mim não tá aparecendo, não. Clica lá em cima. Aqui. Tá todo mundo vendo, hein? Ué, por que eu não tô vendo? Quando tem a minha imagem, do lado deve ter a apresentação. Ah, tá. Ok, agora apareceu. Desculpa. Por nada. A gente está aprendendo tudo junto, gente. Desfixa. Então, esse processo inflamatório crônico é uma característica. A DPOC também é essa evolução, não é? E o problema da DPOC é até mais grave que a asma, porque ela é degenerativa, né? Mas a asma, quando não bem tratada, não controlada, ela também traz uma complicação de qualidade de vida que são muito, muito graves, né? Pela Associação Brasileira de Pneumologia, né, ela define como a história dos sintomas respiratórios, como sibilos, dispneia, pressão torácica,
tosse, que variam com o tempo e intensidade, que estão associados à limitação variável do fluxo aéreo. É a definição mais recente de asma brônquica. Deixa eu voltar aqui. E tem vários fatores desencadeantes. Acho que vocês já estão vendo isso lá com a Socorro, o Edson, né? Eles estavam também com esse módulo do respiratório. O Edson disse que ia começar, talvez, com essas características. Mas diversos fatores proporcionam, né, o gatilho da asma. E aqui, no nosso caso, eu vou chamar atenção também para os medicamentos. O ácido acetilsalicílico, por exemplo, né, o famoso AS, um anti-inflamatório tão bom, que tem, inclusive, outras funções, né, ele é 1001, ele, na sua formulação mais simples de comprimido não revestido, ele é capaz de liberar os cristais de salicilato, e esses cristais, sim, apresentam uma descarga nas respostas alérgicas na via respiratória, especialmente na via nasal, né? Quando inalados, ele aciona imediatamente. E no caso de um paciente asmático, isso pode ser uma resposta extremamente grave, né? Mas aí nós temos também alimentos, emoções, poluição, né? Tem vários outros fatores que podem realmente estar associados ao desenvolvimento da crise asmática. No nosso caso aqui, nos interessa entender como esse processo funciona para compreender também o mecanismo de ação dos medicamentos, né? Então, como é um processo inflamatório, ela também tem as fases da inflamação. A fase 1, que é aquela fase da sensibilização, expôs ao agente e inicia o processo de identificação e produção dos anticorpos, né, os IgE específicos. A fase 2, fase imediata, depois dessa exposição, começam a migrar as células, né, mastócitos e eosinófilos, carreando a liberação das citocinas pró-inflamatórias. Um fator interessante nesse processo é essa presença dos linfócitos TH2, que tem uma influência na propagação dessa estimulação dessas citocinas. Essa resposta traz principalmente uma estimulação muito superior, das vias superiores, mediada por prostaglandinas e estaminas. A resposta é observada com a produção de espirros, coceiras intensas, a secreção nasal, ela se torna transparente, muito aquosa, né? Aquela que fica pingando mesmo. É uma fase imediata. Nesse caso, como a histamina é um dos mediadores pró-inflamatórios mais frequentes, um antihistamínico, anti-H1, dos receptores, né, da histamina, H1, eles podem já provocar um alívio para essa situação do paciente. O grande problema é que, se esse alérgeno é um alérgeno que invade as vias e se propaga muito mais, ele vai levar a uma migração de outros mediadores inflamatórios, né? Já mencionei aí a histamina, mas nós temos o carreamento de leucotrienos, de triptase, de prostaglandinas, especialmente aquelas carreadoras, né, da resposta inflamatória, PGE2, é muito clássico essa presença, lá pela degranulação dos mastócitos. E aí, o carreamento também, em seguida, dos macrófagos, que traz o fator de necrose tumoral, a interleucina do tipo 6, o óxido nítrico, né, aquela estimulação pela óxido nítrico sintase que eu tinha mencionado, sensibilização de linfócitos e liberação de mais interleucinas. Um caso interessante em relação às interleucinas, agora, nessa crise, né, do Covid, foi muito importante para a tentativa de compreensão de como essa patologia do Covid se manifestava e as características individuais, né, de populações. E o estudo das interleucinas foi um ponto alto nessa tentativa de descoberta do mecanismo de ação do vírus no nosso organismo, né? E várias coisas foram publicadas. Inclusive, o professor Boechat, não sei se ele foi professor de vocês na Imuno,
né? Eu sei que a Cristina deve ter sido, né? O Boechat mesmo fez algumas publicações já em relação a essa questão desses mediadores pró-inflamatórios e essa relação do mecanismo de ação da resposta do COVID. O mais incrível é como os medicamentos não apresentaram uma eficácia como nós os conhecemos, de forma homogênea em toda a população. Algumas pessoas apresentavam uma resposta mais forte, né, foi muito favorável à terapêutica, e outros não apresentavam uma boa resposta e tinham uma evolução muito negativa do quadro, né? E um outro fator importante também advindo dos linfócitos é esse fator de crescimento de granulócitos. Os granulócitos caracterizam uma resposta inflamatória mais crônica, que vão também colaborar com a diminuição do espaço aéreo, né, dentro dos brônquios. É um fator importante. De difícil também degeneração. Então, a tentativa de evitar a formação de granulócitos é um processo importante. E aí, os eosinófilos aí estão até marcados em pretinho, dando um destaque para eles, que eles trazem, além da proteína básica principal, ele também traz esses mediadores lipídicos e mais citocinas. Essas citocinas estimuladas pelos eosinófilos, elas permanecem por mais tempo, inclusive nos quadros crônicos, né, e inclusive das crises, né, potencializando essas respostas. E aí, um pouco também da presença dos neutrófilos com a elastase, e as células epiteliais, né, fazendo escamação, a presença da endothelina 1, os mediadores lipídicos, mais óxido nítrico sendo formado, provocando uma ação muito intensa na superfície dos vasos, e uma das características clássicas desse tipo de resposta é essa broncoconstricção intensa e esse modelo de resposta inflamatória estabelecido nessa fase 2, a fase imediata, com a migração dos mediadores inflamatórios. E a consequência, né, da fase tardia, a manutenção das células inflamatórias, essa migração dos leucotrienos que já vimos, mais células inflamatórias sendo recrutadas, causando lesões, alterações na integridade desse epitélio, o controle neuronal autonômico acaba sendo perdido, a sua regularização, e a substância P ali entra como um dos fatores interessantes nesse processo. O tônus da via aérea também perde a sua eficácia, perdendo também esse aporte de oxigênio, esse volume. As alterações da permeabilidade vascular, da hipersecreção de muco, que é extremamente aumentada, a função mucociliar, que vai sendo diminuída, o aumento da reatividade da musculatura lisa da via aérea, todos eles são comprometidos. Da via nasal, a gente observa nesse ponto uma rinorreia intensa, com o muco mais espesso e a presença de espirros, né, contínuos. Ok aí? Ok, professora. Do ponto de vista de classificação, e isso também nos interessa aqui, para saber qual tipo de medicamento vai entrar em cada fase, né? A asma, ela é considerada como asma intermitente ou persistente, né? A intermitente, ela apresenta sintomas mais raros, despertares noturnos também raros, e uma necessidade do uso de beta-2 agonistas para o alívio dos sintomas também raros. Tem uma limitação de atividade muito baixa também, e as exacerbações também são mais tranquilas, né? São mais raras de acontecer. Aí tem o volume expiratório forçado, o pico do fluxo expiratório também, dentro de parâmetros que podem ser controlados. Normalmente, essa asma intermitente, ela pode ser tratada com corticosteroides. Já no caso da asma persistente, que aí eu tenho a asma leve, ou moderada, ou grave, eu tenho uso dos beta-agonistas, né,
de forma diferenciada. Por exemplo, na asma leve, em que eu tenho os sintomas, né, que aparecem de forma mais semanal ou mensal, os despertares noturnos, o uso de beta-agonista é mais eventual. Já na asma moderada e grave, em que eu tenho sintomatologia mais diária, mais contínua, o uso também dessas drogas também se torna necessário fazer diário. O uso diário de beta-2 agonista precisa ser avaliado com muito cuidado, e aí vem aquela questão que eu estava mencionando sobre o início da resposta desse beta-adrenérgico. Ele precisa ser mantido as suas concentrações, ele precisa ser seguro e evitar a exacerbação dos efeitos colaterais de um aumento de concentração plasmática. Então, a gente precisa estar atento a quais beta vão trazer alívio, segurança e menos eventos colaterais para o meu paciente nessa situação em que ele vai precisar fazer o uso mais contínuo desses medicamentos. Né? Então, o principal meta, né, do controle farmacológico da asma é manter o controle. A asma, ela não é curada, nós não conseguimos ainda obter essa eficácia, né, na cura da asma, mas conseguir controlar a sintomatologia já vai permitir uma qualidade de vida para o paciente, um alívio e vida que segue, né? Então, o controle farmacológico, ele vem em cima dessa sintomatologia, dessas considerações. Então, nós vamos ter tanto a relação com os sintomas mais de desconforto e do processo inflamatório como tal. Em relação aos eventos adversos, as interações medicamentosas, custos dos medicamentos, eles precisam ser levados em consideração pelos senhores futuros médicos, porque muitas vezes são esses os motivos da não manutenção do uso do fármaco pelo paciente. Então, uma conversa muito franca, um esclarecimento adequado para o seu paciente vai fazer toda a diferença na hora dele continuar com essa terapêutica e ter uma eficácia desse controle. Né? Se o controle não for obtido, tem algumas coisas que precisam ser consideradas. A adesão do paciente ao tratamento é um fator. Normalmente o paciente não adere porque não foi bem esclarecido. Erro na técnica do uso dos dispositivos inalatórios. Nós temos vários dispositivos e alguns mecanismos que são fantásticos. A via inalatória é uma via muito boa de absorção de medicamentos. Vocês viram isso lá na farmacologia geral, lá na farmacocinética. Né? E essa via, além dela permitir uma amplitude, porque a área de absorção é muito extensa, ela permite também que, com o dispositivo adequado, você possa direcionar uma concentração segura do fármaco. E isso é fundamental. Se o paciente não faz o uso adequado do dispositivo, né, aí, catatal. Eu não sei se eu coloquei para vocês o videozinho de uma parte do seriado do House, eu não me lembro se eu coloquei lá na sala da turma. Depois eu posso colocar para vocês, que relembra justamente essa questão do uso do dispositivo. Ele mostra uma paciente que é asmática e que está usando a bombinha, e ela vai ser atendida lá na emergência, né, e atendida logo por quem, né? O senhor da gentileza, o Dr. House. E ela mostra que ela continua tendo os sintomas, não alivia mesmo usando a bombinha, e ela chega até a dizer que ela está usando uma quantidade, eu acho que são uma bombinha por semana, ou 2 bombinhas por semana, né? Isso já assusta de cara. E aí ele pede para ela mostrar como é que ela usa. E aí o resto da história eu vou deixar vocês assistirem no vídeo. Outra coisa interessante é os fatores que são desencadeantes ou agravantes desse quadro, como rinite persistente, a sinusite crônica, a doença do refluxo gastroesofágico, a exposição contínua a alérgenos, o tabagismo, os controles psíquicos e sociais podem estar todos relacionados com a ineficácia da terapêutica farmacológica. Não é necessariamente o fármaco errando, né? É um conjunto de fatores
externos ou internos que acabam prejudicando a ação desse medicamento. Então, nesse caso, e é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pneumologia, fazer a realização da espirometria de controle, pelo menos semestralmente, nos casos mais graves, e anualmente para todos os asmáticos, porque assim você vai ter condição de acompanhar essa evolução do volume expiratório, como o paciente se controla, da demanda de oxigênio, e até fazer uma nova orientação, né, mais adequada. Ok, chegamos aos fármacos. Quais fármacos nós vamos estudar agora, né, nessas aulas, e essa relação direta, né? Existe uma série de medicamentos que são beta-2 adrenérgicos, mas nós vamos focar naqueles que têm uma ação mais específica e eficiente no controle das condições asmáticas. Eles são o carro-chefe dos broncodilatadores, agonistas beta-2 adrenérgicos. Preferencialmente aqueles que são mais seletivos, mas nós temos casos de beta-2 adrenérgicos que não têm uma seletividade muito grande, apesar de serem preferencialmente ligados aos receptores beta-2, eles também podem sofrer algum tipo de resposta nos receptores beta-1, especialmente quando entram na via sistêmica. E aí é um cuidado que a gente precisa ter em relação aos eventos que vão ocorrer por conta dessa estimulação beta-1. Né? Metilxantinas, as xantinas, de forma geral, são medicamentos muito antigos, que têm um alívio no broncoespasmo, né, provocam uma broncodilatação efetiva e são encontrados tanto nos alimentos como na forma medicamentosa, né. Uma xantina muito frequente, muito comum, é a cafeína, né, uma xicrinha de café, quem não gosta, até para inalar o café já sente um alívio respiratório, né, então você já percebe que as ações dessas xantinas são muito eficientes. Os antagonistas muscarínicos, por motivos óbvios. Vamos ver também os antagonistas dos receptores da cisteneil-leucotrienos, por conta daquela migração dos leucotrienos, as interleucinas, e os antagonistas H1, antagonistas histamínicos, né, que são antialérgicos. Esses todos são na classe dos broncodilatadores. Todos esses são utilizados para alívio dos sintomas. Eles não são parte do tratamento. O tratamento vem nesse segundo grupo aqui, os anti-inflamatórios. Glicocorticoides, como carro-chefe, que são realmente anti-inflamatórios esteroidais de primeira linha, atuam lá na via da fosfolipase A2, lembram? Impedindo a formação do ácido araquidônico, da cascata toda que vai produzir prostaglandina, leucotrienos, tromboxanos. Não vou nem me atar a isso, que vocês já estão expertos em saber essa cascata da informação, né? Então, são o carro-chefe. Além deles, o cromoglicato e o nedocromil também são anti-inflamatórios importantes, mas eles têm uma segunda opção são a segunda opção para o tratamento, nem sempre estão na primeira linha. E os anticorpos anti-IgE, esses já são mais recentes, tem uma efetividade interessante, inclusive para alguns casos específicos, se apresentam muito mais eficientes. Vamos chegando em cada um deles. Opa! Agora aqui. Ok? Deixa eu finalizar aqui. Estão comigo ainda? Sim, professora. Ok. Agora sim, nós vamos entrar nesses fármacos, né? Quem são essas criaturas? Deixa eu pegar aqui a segunda aula aqui. Tem alguém com o microfone ligado? Pode desligar, por favor, para ajudar a gente. Não está nada aqui. Ok, já estão vendo ele? Tá, né?
principais fármacos, então, como a gente já tinha mencionado, dos broncodilatadores, o carro-chefe são os agonistas beta-2 adrenérgicos. A principal função vem justamente dessa estimulação nesses receptores. Dilatação bronquiolar, que é a ação direta na via dos receptores beta-2, e o relaxamento da musculatura brônquica por conta de um antagonismo fisiológico eficiente. Promove um aumento do espaço aéreo, promove um alívio, né, na via de captação de oxigênio. De forma secundária, e aí são fatores interessantes dos beta-2 adrenérgicos, que os outros fármacos broncodilatadores não são capazes de promover. Essa inibição da liberação de mediadores do mastócitos, eles bloqueiam a saída pelas vesículas presentes no interior dos mastócitos, e também a inibição da liberação do TNF-alfa nos monócitos. Esses são dois fatores interessantes, que inclusive, quando associado um beta-2 agonista com um corticoide, eles potencializam a efetividade do efeito anti-inflamatório. Além disso, eles aumentam a remoção do muco por estimular a ação dos cílios, né, presentes lá na superfície dos epitélios. E as principais vias de administração que interessam para essa condição asmática são as vias inalatórias. E aí eu tenho forma de aerosol, forma de pó, solução nebulizada, são formas mais conceituadas com o início de resposta mais evidente. Mas eu também tenho a via oral e a via parenteral de administração, que são usados, claro, em situações mais pontuais, que precisam de um efeito mais controlado a longo prazo. E aí, lembra que eu mencionei para vocês a questão da farmacocinética? Eles são classificados de curta ação e de longa ação. Os de curta ação, o salbutamol é o mais famoso. Ele inicia a sua resposta já no 3º minuto da sua administração, mas tem uma meia-vida plasmática extremamente curta. Após 2 horas, o salbutamol não apresenta mais uma efetividade de resposta. E a terbutalina, que também é um excelente beta-agonista de curta ação, inicia um pouquinho depois do salbutamol e prolonga um pouquinho mais a sua resposta. No caso de crise, no caso de situações extremas, o salbutamol, a inalação do salbutamol traz um alívio respiratório muito grande. O máximo, né, do pico máximo da duração do efeito é de 30 minutos e até 5 horas você pode observar essa resposta. Claro que a partir da 4ª hora, 3ª para 4ª hora, o pico já está caindo bastante dessas concentrações. E os de longa ação, salmeterol, formoterol, são exemplos clássicos de beta-2 adrenérgicos muito utilizados. Inclusive, o formoterol, ele tem sido, assim, de escolha até maior que o salmeterol, mas os dois podem ser usados uma única vez ao dia, eles podem levar de 30 minutos até 40 minutos para iniciar efetivamente a sua resposta, mas eles se prolongam, olha só, de duração de resposta de até 12 horas. Então, uma única dose ao dia já pode favorecer esses eventos de alívio, né, de controle da sintomatologia. O grande problema vem em cima dos efeitos adversos. Tremores de extremidades, taquicardia, arritmia cardíaca estão muito relacionados às ações dos receptores mais distantes, beta-1 e beta-3. Beta-3 também está lá nas extremidades e músculos. Apesar de concentrações muito baixas, quando esse beta-adrenérgico entra na circulação sistêmica, e ele só entra na circulação se você estiver aumentando as concentrações, quer dizer, diminuindo o intervalo e aumentando as doses, ou fazendo uma superdosagem já de cara, faz com que haja uma absorção pelos brônquios e também um transporte, né, pela via plasmática até os outros órgãos, e isso pode levar a esses tremores. É muito comum os tremores de extremidade você já perceber
Na inalação do salbutamol, especialmente nas crianças, o indicado é que essa inalação dure no máximo 20 minutos. Passando disso, essa exposição do salbutamol já começa a se tornar sistêmica. Então, a criança vai apresentar esses tremores, ela apresenta uma certa agitação e ela vai reclamar essa dorzinha no peito, essa taquicardia, né, esse movimento mais acelerado. Precisa ficar atento, porque se a criança tiver alguma predisposição, esse é um risco muito grande. Uma coisa que se faz muito, né, é a associação do beta-adrenérgico com o antimuscarínico, né? O Atrovent, o Berotec, lembram? Quem é asmático, quem já fez inalação, sabe dessa dupla dinâmica, né? O Batman e Robin do aparelho respiratório, né? Eles são o beta de curta ação e o antimuscarínico, que vai promover essa broncodilatação rápida e mais prolongada, diminuindo aquela secreção e aliviando os movimentos ciliares para a expulsão desse muco. Então, o efeito após a inalação, ele acaba se prolongando ao longo de todo o dia. Se o alérgeno ou o agente causador, né, daquela crise for retirado, uma única administração é capaz de manter o controle para esse indivíduo. Caso contrário, aí vai ter que entrar na investigação para saber do que se trata, se tem mais outros mediadores envolvidos ou se o processo inflamatório já está estabelecido. Na maioria das vezes, se é um paciente asmático, já se suspeita dessa presença da resposta inflamatória. E aí a continuação do tratamento vai ter que seguir com os glicocorticoides, né? As metilxantinas, que é uma secundário, né? Elas são de origem natural, são medicamentos extremamente importantes, e a partir da descoberta da cafeína, seus derivados, se conseguiu também sintetizar fármacos que tivessem essa ação mais expressiva, broncodilatadora, sem tantos efeitos colaterais. Uma das coisas clássicas, por exemplo, que a cafeína, ela pode provocar uma estimulação central, né? E uma metilxantina, não. Então, me interessa muito provocar um alívio das condições respiratórias sem deixar a pessoa surtada, né? Então, o efeito principal dela vem em cima disso, efeito relaxante da musculatura lisa, por inibição, da isoenzima da fosfodiesterase. Essa fosfodiesterase está lá naquele mecanismo também da formação do ácido araquidônico, que eu tinha mencionado, e as metilxantinas acabam, de forma indireta e em talvez menor concentração de importância, tendo também alguma ação anti-inflamatória. Então, esses são fatores que precisam ser olhados com cuidado. Boa tarde, Sandra. Chegando agora, hein? Essa inibição está relacionada com esse aumento do AMP cíclico, né? E a gente conhece essas respostas no meio intracelular, quanto ao aporte, né, do AMP cíclico. As concentrações das metilxantinas fazem toda a diferença na efetividade das suas ações. As concentrações necessárias para inibir a atividade enzimática, elas são muito altas. Então, para que eu tenha o efeito terapêutico efetivo e, como eu mencionei para vocês, com alguma qualidade de ação anti-inflamatória, elas podem exercer uma efetividade também tóxica, porque eles excedem a faixa terapêutica, né? Lembram da linha, né? Da curva de concentração, da janela terapêutica dos fármacos, vocês viram também isso na geral, né? Essa concentração plasmática, ela pode estar trazendo efeitos terapêuticos, mas está muito próxima ali do limiar de toxicidade. Uma coisa interessante é o paciente fumante. A nicotina, ela tem uma relação muito direta com as metilxantinas. E a efetividade de metilxantina no paciente fumante, com histórico, o paciente já fuma há 5 anos, 10 anos, ele vai responder a doses mais altas de metilxantinas.
as doses mais baixas e de segurança quase não vão produzir efeito. E aí é o grande problema, porque aí você vai correr o grande risco de ter esse pico de atividade tóxica muito agravado nesse tipo de paciente. É um paciente difícil. Aí, por outro lado, também, essas próprias metilxantinas, elas, ao invés de serem rapidamente degradadas e excretadas do corpo, nesse paciente fumante, elas vão passar mais tempo circulante. E isso pode se juntar à próxima dose, você sobrepor doses, aumentando mais ainda na próxima dosagem essas concentrações. E a curva vai atingir lá a janela, né, de segurança terapêutica. Então, esse é um ponto que precisa ser levado em consideração. Dentre as metilxantinas importantes, nós temos a minofilina e a teofilina. No caso aqui, eu dou um destaque na teofilina, que ela ativa a estona desacetilase, né, que é capaz de reverter a resistência dos efeitos anti-inflamatórios dos corticoides. O que significa isso? Ela pode, associada ao corticoide, potencializar as suas ações anti-inflamatórias. Quando fazer isso? Quando eu tiver segurança do tipo de resposta broncodilatadora que esse medicamento pode proporcionar. Ou quando a associação de um beta-2 que já provocou uma resposta broncodilatadora eficiente, essa metilxantina deve ser administrada em concentrações mais baixas, somente para ser um coadjuvante da ação potencializadora anti-inflamatória do glicocorticoide. O glicocorticoide, por si só, já tem uma ação importante e prolongada. Vocês conhecem isso, né? Não vou nem perder muito tempo com isso, eu sei que vocês já são craques em glicocorticoide, né? Essa potencialização com metilxantinas vai nos favorecer uma outra coisa que é importante em relação aos glicocorticoides. Lembra da história do desmame, né? O início da resposta, o início da terapêutica com corticoide, com doses progressivas, e depois a retirada. No paciente asmático, existem vários protocolos relacionados ao uso dos glicocorticoides que precisam ser observados com bastante segurança, né? E uma coisa importante que alguns, como a teofilina, têm alguma ação estimulante central também, né? Provoca uma estimulação respiratória, que pode ser benéfica no caso de pacientes com DPOC leve a moderada, e na respiração reduzida, né, na contenção de CO2, essas metilxantinas também podem apresentar algum quadro de eficácia terapêutica que pode ser um evento positivo para esses pacientes. O derivado interessante da teofilina, o 1,3-dimetilxantina, ele acaba sendo o derivado mais potencial que a própria teofilina, nesses eventos broncodilatadores, mas a teofilina, quando modificada, para evitar esses eventos adversos, principalmente esses da via central, né, você pode reduzi-los com o uso da etilenodiamina de teofilina, que é a nossa aminofilina, né? Alguns eventos adversos, insônia, nervosismos, arritmias, são observados, né? A aminofilina, inclusive, na via intravenosa, ela precisa ser administrada com muito cuidado e acompanhamento importante. Nas crises convulsivas, também, a teofilina tem se mostrado um fármaco que merece respeito. A janela terapêutica, como eu tinha mencionado, vai de 30 até 100 milimols por litro de concentração plasmática. Então, dentro desse espaço, eu posso ter uma eficácia terapêutica ou nenhuma resposta. E aí, eu preciso fazer essa adequação dessas doses com a exposição gradativa desse fármaco. E, em alguns momentos, eu posso já atingir aquele nível, né, de toxicidade. Acima de 110 milimols, olha só que a diferença já está bem no limiar mesmo. Eu já começo a apresentar os principais eventos adversos. Acima de 200, os eventos cardiovasculares mais marcantes e severos, e essas
condições centrais são bem observadas. Por isso que é importante, já de cara, saber essa história do paciente, se ele tem uma relação com o fumo e qual é a cronicidade desse tempo de exposição. Quanto maior o tempo de tabagismo, maior vai ser o risco nessa janela terapêutica. A necessidade de doses mais altas para efetivar, mas, consequentemente, os eventos terapêuticos de uma maneira mais rápida de acontecer, né? Ela é liberada muito facilmente pela via oral, mas ela também tem sido apresentada na forma de liberação prolongada para diminuir esses eventos colaterais nos pacientes que fazem o uso dos comprimidos de teofilina, né, de metilxantina, e nas doses, na via intravenosa, né, é muito usada para fazer dose de ataque, para retirada de crises mais severas, mas é feita uma administração mais lenta e na forma de infusão, para o controle desses eventos. Manifestação cardiovascular mais marcante, já retira a administração. Normalmente se conhece a meia-vida de eliminação, né, pela via renal, que gira em torno de 8 horas, mas já encontramos situações de pacientes com distúrbios renais que tiveram uma meia-vida de eliminação de 24 horas. Então, mesmo após a retirada e o passado o tempo de distribuição da metilxantina, o paciente ainda pode estar sofrendo desses eventos colaterais. Nesse caso, não adianta tentar usar um antagonista de metilxantina, porque ele não vai surtir efeito. A tentativa agora de compensação é na sintomatologia que ela está produzindo, né? Um clássico desses eventos é esse aumento dos distúrbios hepáticos, da insuficiência cardíaca, de predisposição a infecções virais e a ineficácia, né, dessas concentrações em tabagistas, né, precisar usar grandes quantidades, né, em tabagistas, como a gente já mencionado. O outro grupo de drogas interessantes para a gente são esses antagonistas muscarínicos. Eles têm o efeito principal, antagonizar receptor muscarínico do tipo M3, ok. Mas ele também é capaz, como vocês devem ter visto lá na transmissão autonômica, né, na transmissão colinérgica, esses antagonistas muscarínicos, a grande maioria, eles não são seletivos, diferente dos antagonistas adrenérgicos, que têm maior seletividade para um receptor do que para outro, mesmo os seletivos, né? Nos antagonistas muscarínicos, eles têm uma amplitude de ação nesses receptores. O que vai direcionar a sua ação é a via de administração. Então, a via inalatória vai provocar umas ações nesses receptores M3. Mas, entrou na circulação plasmática, todos os outros receptores vão ser ativados. E aí, o que nos chama a atenção, né? Os receptores M2, que são receptores que estão amplamente distribuídos, né? Em nervos colinérgicos, autorreceptores, que aumentam a liberação da própria acetilcolina, que vai aumentar a estimulação parasimpática como um todo, e o coração vai responder nessa via de uma maneira que pode nos causar algum risco, algum perigo, né? A eficácia do antagonismo em receptores M3, lá presente na musculatura lisa, ela cai quando esse bloqueio dos receptores M2 é efetivada. Então, o próprio antagonista muscarínico dá uma segurança para a potencialização desses efeitos antagonistas dos receptores M3. Então, usar antagonistas muscarínicos para o tratamento dos distúrbios aéreos, né, bronquiolares, asma e DPOC, precisam ser muito bem observados, porque ele mesmo faz uma proteção mais prolongada desse bloqueio. E a via de administração pura hoje é a via inalatória, né? Já foram feitas algumas formas de administração oral que não apresentaram uma eficácia terapêutica eficiente, e a indústria farmacêutica deixou de lado, né? Existem algumas vias que são usadas mais como ferramenta farmacológica para testes, mobilidades, que não tem apresentado uma segurança
na terapêutica como essa via de aerosol. E como nesse caso específico, né? Eu Professora, preciso que... Oi? a senhora pode repetir essa parte do efeito secundário? Então, por que eu tenho efeito secundário? Porque esses antagonistas muscarínicos não são seletivos. Eles têm uma atuação preferencial nos receptores M3, que é o receptor presente lá nos brônquios, né? Que é o efeito principal, provocando um bloqueio da broncoconstricção mediada pela via parasimpática. Quando eu faço o uso do inalador, eu consigo promover um alívio dessa broncoconstricção com esse antagonismo. Mas se a oferta é contínua e esse fármaco é absorvido mais amplamente, ele consegue atuar nos outros receptores do tipo M2. Como ele é um antagonista, continua bloqueando, né? E aí, esses receptores M2, que aí estão bem distribuídos, estão com como é que eu posso dizer? Com uma associação dessa liberação da acetilcolina de forma sistêmica, né? Nesse caso específico, esse bloqueio desses receptores provoca um efeito mais prolongado na via bronquiolar, inicialmente, mas eu vou ter também uma outra coisa que eu tinha esquecido, né? Essa queda da eficácia do antagonista ao longo do tempo de exposição. Esse é um outro fator importante. Eu vou ter uma potencialização da ação bloqueadora, um efeito, não que ele seja de forma direta um broncodilatador, mas ele é um broncodilatador indireto, porque ele antagoniza esses receptores muscarínicos que provocam essa broncoconstricção severa, né? Como ele faz esse prolongamento dessa resposta de bloqueio desses receptores, essa tentativa de compensação com essa liberação de acetilcolina pode, ao longo do tempo, também diminuir a eficácia desse antagonismo. Tá? A associação do antagonista muscarínico para eficácia nas vias respiratórias vem em cima da via de administração e a associação com o beta-adrenérgico, que esse sim provoca uma broncodilatação imediata. O efeito do antagonista muscarínico é mais secundário, mais tardio a sua resposta. Ok? Uma coisa que é extremamente interessante em relação a esses antagonistas muscarínicos são as características, né, dos seus fármacos, né? O ipatrópio e o tiotrópio são dois exemplos clássicos de antagonistas muscarínicos importantes. Eles têm uma alta polaridade, significa que eles têm uma migração pela membrana muito facilitada, então são bem absorvidos. Também atingem um ponto máximo, né, de efeito 30 minutos após a inalação, mas eles já, nos primeiros 5 minutos da sua administração, também já apresentam uma eficácia nesse bloqueio broncoconstrictor. E se prolonga um pouquinho mais que o próprio beta-adrenérgico, né? 5 até 6 horas você observa ainda o efeito antimuscarínico. E aí a dose, né, do ipatrópio é importante. Nesse ponto, também vale ressaltar que existem antagonistas muscarínicos de início rápido e antagonistas muscarínicos de início tardio. O ipatrópio é esse de início rápido, que provoca um alívio respiratório junto, por exemplo, do salbutamol, que é um clássico. Eita, chegando agora, hein, moça? É um clássico da inalação. E o tiotrópio, que é um de longa ação, início mais tardio, assim como o salmeterol, lembram que a gente mencionou ainda há pouco, né? Salmeterol, tiotrópio, normalmente são usados para o tratamento da DPOC, principalmente a moderada até grave, por conta dessas ações, da necessidade de usar uma única vez ao dia e ter um prolongamento das suas respostas,
porque eles são usados para o controle, né? E os de curta ação são usados para situações já de crise, situações agudas, por conta desse início. Então, salbutamol para o beta-2 adrenérgico e ipatrópio para os antagonistas muscarínicos. São as drogas de ação mais curta. Já a relação dessa efetividade terapêutica, né, ela depende de fatores como que tipo de alérgeno está provocando essa estimulação, e se essa estimulação tem uma ação mais direta na via parasimpática, e em que nível, em que fase da resposta inflamatória se encontra esse paciente. Normalmente, esse antagonista muscarínico, ele é mais eficiente na fase tardia, quando a broncoconstricção e aquela liberação de muco, né, foi mais potencializada, porque ele é capaz de inibir essa secreção e, consequentemente, melhorar a velocidade, a depuração mucociliar dessas secreções, do que na fase mais imediata. Nesse caso, o tiotrópio é o melhor exemplo desses antagonistas muscarínicos de eficácia terapêutica como broncodilatador eficiente. Então, os usos clínicos, né, mais evidentes na asma, como coadjuvante, já mencionei, ele é um antagonista dos receptores beta-2, então ele deve ser usado com doses mais baixas, e a associação dos esteroides, corticoides é importante. Na DPOC, especialmente o tiotrópio, como eu acabei de mencionar, e no broncoespasmo precipitado por sua ação exclusiva como antagonista beta-2, de forma indireta. Esses estímulos alérgenos acabam sendo mais negativos nas respostas desse grupo farmacológico, né, tiotrópio e ipatrópio. E a inibição da secreção e essa depuração mucociliar são os melhores fatores que classificam esses antimuscarínicos como broncodilatadores de eficácia, mas apresentam essas respostas de forma mais tardia, né? Forma imediata, não esquecer, eu vou ter que usar um agonista direto, que é o beta-adrenérgico.